Seja bem-vindo! O seu podcast 100% em português, chegando para desejar uma ótima semana! Este é o primeiro episódio do ano. Feliz Ano Novo a todos os ouvintes deste conteúdo! Que Deus nos abençoe e proporcione saúde e sabedoria para continuarmos aqui durante todo o ano. Eu sou a professora Juliana. Nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. Esse episódio é presente de um ouvinte que já enviou um texto anteriormente e que eu aguardo para vir aqui conversar comigo. Senhor Edwin, por favor, encontre um tempo para gravarmos um episódio. Eu sei que o senhor trabalha em 3 locais, mas sempre podemos dar um jeitinho para as coisas do nosso interesse. E eu sei que este conteúdo é de interesse. Bora, Bill! Aproveito para dizer que todo dia um pouquinho começa em breve. Acesse a minha página falarportuguesbrasileiro.com, faça sua pré-inscrição para ser informado e apoie este conteúdo, seja Patreon e receba a transcrição do episódio. Seja Patreon e participe do clube de leitura e conversação. Venha! O ano está começando e é hora de estipularmos as nossas metas para o idioma português. Bora, bora, bora! O texto é do Sr. Edwin, cubano, residente no Brasil. Ouça o episódio 125, o samba, para relembrar a maravilha que ele já apresentou para nós. Antes de começar, quero saber quem aqui já provou a feijoada brasileira. Responde pelo post lá no meu Instagram, @falarportuguesbrasileiro. Na minha opinião, a feijoada é o prato brasileiro mais democrático, pois é presente na mesa do rico, na mesa do pobre, no restaurante mais caro e no restaurante mais barato. Na cidade de São Paulo, você pode comer feijoada todas as quartas e sábados, em qualquer restaurante que você quiser. Também pode encontrá-la no self-service, no prato feito, no à la carte ou no marmitex de feijoada. Você pode encontrar a explicação para estes serviços no episódio número 9, Comidas Regionais, e também no episódio 72, Nordestino ou Mineiro, o restaurante brasileiro. Já expus a minha opinião, já relembrei conteúdos, já fiz a propaganda e agora vamos ao conteúdo do episódio? A feijoada, lenda ou verdade na culinária brasileira? De norte a sul do Brasil, um dos maiores prazeres relacionados ao turismo é a gastronomia brasileira. Hoje vamos falar sobre a feijoada brasileira, um prato relacionado diretamente ao período de escravidão. Mas que há de certo nisso? Depois de assistir ao vídeo por 2 vezes, aqui vai uma pequena explicação a respeito. Vamos lá? Penso que o Edwin estava se preparando para o exame CELPE-BRAS. Afinal, ele assistiu ao vídeo 2 vezes. Então não perca tempo, faça sua inscrição para o meu curso preparatório para o exame CELPE-BRAS. Preparação é o diferencial para uma boa certificação. A feijoada é um dos pratos mais famosos no Brasil e do Brasil. Mas a história é objeto de confusão inverídica. Segundo a lenda, os senhores não comiam os pedaços rejeitados dos porcos, como as orelhas e os pés, e davam esses pedaços aos escravos. Então, estes resolveram juntar estas partes e colocá-las no feijão. Aqui está a confusão. Há que ter em conta que os alimentos eram baseados na época apenas em cereais e milho. A alimentação era muito deficiente nos tempos coloniais. Portanto, os ricos não tinham como ostentarem uma alimentação seletiva. A comida era igual tanto para os ricos quanto para os pobres. Diante dessa realidade, os ricos comiam as mesmas coisas que os escravos. Mas se considerarmos que os escravos tinham que estar bem alimentados, então a comida era igual tanto para uns como para os outros. Devido ao monocultivo,
a escassez e os altos preços dos alimentos tornavam a alimentação muito pobre. É por isso que não é de estranhar que muitos senhores morriam devido a uma má alimentação. Por outro lado, já existia na Europa a feijoada, mas com outro nome, o cozido. Se tem notícias que na Espanha, na França e na Itália, nessa época já existia esse tipo de alimento do jeito que conhecemos hoje. Contudo, qual foi a diferença entre a feijoada do Brasil e para os outros países? A feijoada brasileira foi uma adaptação do convite europeu. Opa! Uma pausa para refrescar outro conteúdo. Episódio 79, Adaptações Gastronômicas Brasileiras. Não foi só a feijoada que adaptamos. Ouça o episódio 79 e veja outros pratos adaptados. Continuando, a feijoada brasileira foi uma adaptação do convite europeu, mas com uma grande diferença. O emprego do feijão preto foi a maior contribuição brasileira. Sendo assim, fica claro então que a feijoada tem uma história que até o dia de hoje segue sendo interessante para o Brasil. E como eu disse, é o prato mais democrático e que cada local terá a sua receita. Eu tenho a minha receita. Faço a feijoada apenas uma vez por ano e sempre altero a receita. Obrigada, Edwin, pelo texto. Obrigada pela história, pelo conteúdo, pela disponibilidade. Espero mesmo que venha gravar um episódio comigo e você também. Caso queira, avise-me. Será muito bem-vindo. Vou ficar por aqui. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau! Este episódio foi editado por Ricardo Gomes, do canal Biologia In Situ.